Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde a quem é de boa tarde, bom dia a quem é de bom dia. Nós tivemos uma live há pouco tempo atrás sobre a questão de holding. E eu recebi depois algumas perguntas e algumas solicitações que nós fizéssemos novamente esse trabalho hoje, especificamente para algumas pessoas que nos pediram, portanto, nem tanto um público maior, que queria que nós falássemos sobre holding patrimonial e sucessória com um pouco mais de objetividade e, digamos assim, na linha do nosso blog, sem juridiquês. Portanto, assumi esse compromisso hoje de falar com esses poucos amigos e pessoas que nos acompanham sobre a questão de holding patrimonial, sucessória ou simplesmente holding. A última vez que nós falamos, nosso convite foi dirigido a advogados, contadores, etc. E hoje nós vamos falar, então, para um público, digamos assim, você que é mais interessado pessoalmente na questão. A primeira coisa, só para esclarecer, nós falamos aqui das montanhas de Minas Gerais. Para quem está fora de Minas, poderá ver, vez por outra, o cenário das montanhas de Minas. Primeiramente, eu quero colocar o seguinte. Colocamos de antes que seja tarde, você precisa entender o que é holding patrimonial e sucessória, é porque verdadeiramente o que eu quero colocar é que realmente é antes que seja tarde mesmo. A holding é uma plataforma societária, como são as demais, mas que tem por objetivo ser uma empresa não comercial. A Lei 6404 autorizou a criação da chamada holding patrimonial, ou qualquer espécie de holding, cujo objetivo seja uma sociedade que detém patrimônio ou que, ao mesmo tempo, ela participa de outras empresas. Então, na verdade, a holding é uma empresa de participação ou proprietária de imóveis. Por que nós chamamos antes que seja tarde? E por que eu quero colocar a importância de se ter uma holding patrimonial? Uma holding que tenha imóveis, uma holding que detenha propriedades. Primeiramente, eu quero dizer, se você é assalariado e não tem uma empresa, portanto, se você não é um empreendedor, se você participa na vida de empreendimentos tão somente quanto um seletista que já tem no seu patrimônio, já tem na sua tributação descontada em fonte, provavelmente você é uma pessoa que apresenta um baixo nível de contingência tributária. Ao contrário, se você é um empreendedor, seja em que ramo for, no Brasil,
você apresenta elevado risco de insegurança jurídica. No Brasil, qualquer um que tem empreendimentos, ele tem um sério risco de insegurança jurídica. No aspecto tributário, por quê? Temos uma altíssima carga tributária e uma gestão tributária muito complexa. Por que, mesmo pagando corretamente ou julgando pagar corretamente os tributos, tem contingências ou passivos tributários. Portanto, ser dono de empresa no Brasil, proprietário de empresa empreendedora, tem sempre o risco de criar contingências, ou seja, problemas de ordem tributária, trabalhista e outras, até trabalhista, porque nós temos uma justiça do trabalho extremamente nociva à produção brasileira. Então, portanto, se você é um empreendedor, você pode separar o seu patrimônio pessoal da empresa que empreende. Vamos trocar em miúdos? Digamos que você seja proprietário, por hipótese, de uma empresa de transporte. Você é proprietário de caminhões. Ao mesmo tempo, você, na sua pessoa física, detém um patrimônio que não é ligado à empresa de transporte. Caso você tenha uma contingência na empresa de transporte e essa estiver no seu nome, pessoa física, todo aquele ativo que você tem na pessoa física, que estiver no seu nome, pode se responsabilizar pelo evento inesperado, imprevisível que você tiver na sua transportadora. Porque o seu patrimônio pessoal estará envolvido no risco do seu negócio. De modo que, por mais que você não queira, e isso já aconteceu com um cliente meu do Rio Grande do Sul, que, tendo a sua frota trabalhando na estrada, teve um grave problema de acidente que causou um grave dano para a sociedade dona dos caminhões. Ora, o que teria a ver o patrimônio pessoal que você tem com o risco que seus caminhões correm na atividade empresarial? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diz a lei da obviedade. Portanto, o que esse empresário zeloso deve fazer? E contempla, sim, senhor, a expressão que eu adotei de antes que seja tarde. Separe a sua vida empresarial por sociedades distintas. Então, se eu vou participar de uma empresa transportadora, um restaurante, uma indústria, o que seja, eu vou criar uma holding específica para trabalhar naquele setor. Se eu vou ter um posto de gasolina, eu crio uma holding específica para ser sócia, do posto de gasolina. E assim, cada holding adquire o risco e o ativo, o bônus e o ônus de cada atividade ali exercida. Vem a dizer o seguinte, por exemplo,
Se o posto de gasolina der muito resultado ativo, fica concentrada na sua holding de participação de posto de gasolina. Se o seu posto de gasolina pegar fogo e queimar o quarteirão em volta, e você tiver um grande problema, o problema fica restrito na sua holding de participação de posto de gasolina. Então, a holding de participação societária, cada uma cuida da atividade escolhida. Pois bem, mas eu estou falando da holding de participação. Daqui a pouco vou falar da holding proprietária de imóveis. Mas quem é dono dessa holding, que participa da outra? Os donos são aqueles que, de fato, são os donos da empresa. Entende? Então, uma holding não contamina a outra. Pois bem, então, cada ramo de atividade, você cria uma holding de participação para aquele setor. O seu contador poderá lhe dizer, não aspecto societário, via de regra, a contabilidade ela não é obrigada a entender de direito societário. Engana-se quem acha que abrir empresa com o contador é melhor. Via de regra, não é. O contador é para fazer escrituração. Holding faz parte de expertise de direito societário. Uma coisa é uma coisa. Repito, outra coisa é outra coisa. Pois bem, criada essa sociedade, o contador vai lhe mostrar, ou eu posso mostrar, não agora, que a distribuição de lucros feita por holding é mais vantajosa para o contribuinte, sem nenhum prejuízo para o fisco. Ok? Então, nós falamos da holding que participa de empresas empreendedoras, propriamente dita. Seja indústria, seja qual for a atividade. Ok? Pois bem, terminada a explicação sobre holding de participações empresariais, vou resumir. Ao invés do senhor João ser dono da empresa tal, quem é dono é a holding empresa que se chama João Participações. Então, você criou uma holding de participações. Pois bem, falemos agora da holding patrimonial. Holding patrimonial é aquela que somente tem o patrimônio da sua pessoa física. Esta holding, ela não participa dos seus negócios de empreendimentos. Ela tão somente abriga no seu, digamos, CNPJ, o patrimônio que você tem, que você adquiriu, e que não se confunde com o patrimônio, com a empresa. Na empresa, você tem a participação. Qual a vantagem, então, da holding patrimonial? Ela não se confunde com o risco empresarial. Portanto, você tem o imóvel tão somente numa empresa que está ali abrigado. É como você colocar os ovos no cesto que protege o seu bem e você guarda bem esses ovos num lugar mais protegido que não está sujeito à tempestade externa por diversos fatores. Está claro? Pois bem, se acontece alguma coisa com a sua holding empresarial, você não adquire o mesmo, não herda
não herda o mesmo problema que vem para a sua hold patrimonial. Ela está separada, cada um tem a sua atividade. Mas, porém, quero dizer uma coisa além disso. A hold patrimonial, ela tem muita vantagem tributária lícita, na hora da apuração de resultados. Por exemplo, se você tem a holding para alugar imóveis, é muito mais econômico e lícito alugar pela empresa. O seu contador poderá fazer esta conta facilmente. E como você tem na patrimonial para crescer o seu patrimônio, a cada vez que se contabiliza isso, você tem um acréscimo patrimonial na própria sociedade. E, portanto, ter a hold patrimonial ofere grande vantagem tributária. Além disso, se você tiver que ter sucessão, e terá, porque somente a divindade é eterna, você, então, ao invés de ter que transferir imóvel, os seus sucessores herdarão cotas, ações, se for uma SA. Com muita facilidade, porque você já pode criar. Dentro da hold patrimonial, as regras que você pretende colocar para a sua sucessão. Ou seja, eu quero que a empresa seja administrada pelo meu filho tal. Eu quero que meu filho não tenha direito a voto. Eu quero que quem vá gerir a empresa é um administrador não sócio. Então, você, como fundador da empresa patrimonial do seu próprio patrimônio, que está revertido em cotas, sendo limitada, ou está revertido em ações, sendo SA, você dá o destino futuro para a sua sociedade, evitando com isso que você tenha atritos familiares depois. Então, você cria uma gestão sucessória sustentável, o que você não consegue fazer se seus bens não estiverem numa sociedade. Por quê? Você tem 5 fazendas, 10 automóveis que estão divididos em cotas, que, do contrário, os herdeiros herdarão as fazendas separadamente. E posso lhe dizer, com uma experiência de 40 anos em gestão jurídica, sucessória e tributária. Eu me formei em 1984, mas desde que deixei o Seminário Santo Antônio de Juiz de Fora, de muita saudade, eu trabalho na área jurídica. E já no seminário, quando estudava filosofia, o bispo já havia me nomeado para a área de controladoria, ainda muito garoto. Provavelmente, se tivesse virado padre, estaria numa área administrativa da igreja. Pois bem, então eu venho desde criança acostumado à gestão. E já pude ver, meus amigos, que sucessões não planejadas causam muito desconforto e briga nas famílias. Quando você tem uma sociedade por cotas que representa o patrimônio, é uma grande facilidade na sucessão. Esse é um aspecto vantajoso. Pode ser uma limitada ou pode ser uma SA,
quem vai dizer isso para você é seu advogado, conhecendo o seu patrimônio, e advogado que entenda de direitos societários, para que ele possa te orientar a melhor forma. O que eu posso lhe garantir, com a convicção de cientista e de jurista, é que a holding patrimonial tem todas as vantagens na questão sucessória, na questão de contaminação de riscos de empreendimentos. Por isso, você pode ter uma holding que participa de sociedades e uma holding que cuida do seu patrimônio. A criação destas sociedades, elas dependem mesmo de especialistas, não é tarefa de contador. O contador, a tarefa dele é fazer a escrita. Isto aí é quem tem conhecimento de direito. Portanto, hoje eu prometi, sem juridiquês e de uma forma muito clara, o nosso último evento foi para estudiosos, que eu ia colocar claramente isto para aqueles que pretendem criar ou saber se precisa criar uma sociedade de participações, ou chamada holding, que significa sociedade que segura, to hold, que para segurar. Mas antes de terminar os 30 minutos, que nós já vamos para 24 minutos, eu quero colocar uma coisa que é importante desmistificar, o que se chama, às vezes, de mitos, e que muitas vezes o fisco interpreta mal, chamando isso de blindagem patrimonial. Esta expressão ela é inadequada. O que você tem são sociedades que abrigam cada atividade separada. Você não tem bloqueio, você não está longe do olho fiscal, porque para constituir uma empresa, você precisa, sociedade empresária, ir até a junta comercial e obter um CNPJ. Mas as vantagens, portanto, não significa dizer eu estou com patrimônio blindado. Esta não é uma expressão correta. Eu estou com patrimônio protegido por CNPJs distintos. Então, é, de fato, uma situação diferente. Inclusive, na gestão tributária do patrimônio, quando é sociedade de participações, você tem uma grande economia legal de ITBI, inclusive na integralização, se bem feita, repito, por especialistas, você, inclusive, tem uma economia de ITBI e até de ISS depois, dependendo da situação. Amigos, colocado então está, antes que seja tarde, você precisa conhecer. Antes que seja tarde, por quê? Porque você não pode ter um problema numa empresa, e ser empresário no Brasil e no mundo é de alto risco. Empreender é difícil, é risco. Não é? Até Fernando Pessoa já diz, navegar é preciso, mas viver não é preciso. Então, a própria vicissitude da vida já tem os seus riscos. Empreender, então, nem se fala, principalmente no Brasil, onde nós não temos segurança jurídica, onde cada instituição faz o que quer. Na verdade, é salve-se quem puder e quem melhor planeja as suas atividades. Que, embora nós tenhamos um Estado democrático de direito,
nós temos uma insegurança jurídica em muita coisa. Então, por que se empreende no Brasil? E por que vêm empresas estrangeiras para o país? Nós somos o país que mais atrai consumo, somos 220 milhões de consumidores ávidos e gastadores. Por isso se empreende no Brasil. Mas para se empreender no Brasil, que tem as suas vantagens, você precisa ter correto conhecimento de como ter segurança. É bom para o fisco, sim, senhor. O Estado quer que você esteja bem, que você esteja seguro. Ao Estado não interessa empresa falida, empresário despreparados, empresários amadores. Não interessa. Ao Estado interessa empresários eficientes, empreendedores que geram emprego, que passa segurança para todos os stakeholders da empresa. Por isso, é importante sempre entender, antes que seja tarde, repito, por que, como e a razão de trabalhar com holdings de participações de empreendimentos. Há também a holding mista, que pode ter participação e, ao mesmo tempo, ter empreendimento. Mas é uma conversa para um outro assunto. Eu estou disposto a responder toda pergunta, não na live, agora, que vocês encaminharem para o meu WhatsApp da empresa, que você encontra no www.juvenilalves.com.br, no nosso blog O Assunto Tributário, sem juridiquês e com mineirês. Faça lá a sua inscrição. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Espero ter atendido aquela meia dúzia que nos pediu uma explicação mais pontual. E, se não for assim, pode nos contactar. Em breve faremos uma live sobre gestão tributária. E mais para frente estamos preparando um seminário sobre a tributação e como estabelecer o sistema jurídico de bitcoins, de criptomoedas. Um grande abraço a todos e até um próximo episódio.